com teu coração me oferto. E aí galera, beleza? A vida é feita de escolhas. E pra gente escolher o melhor dela, a gente precisa antes de tudo identificar as coisas, os elementos que vão formando as oportunidades pelas quais a gente vai passando. Ora, parece que esse é o desafio do Evangelho deste domingo, 17º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Mas antes de continuarmos esse nosso programa Verbo da Vida, a gente gostaria de pedir para vocês, dá um clique aqui, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e assim você vai meditar comigo sempre a Palavra de Deus e aprender um pouquinho mais sobre a doutrina católica, beleza? Bora continuar então. Estamos no 17º domingo do tempo comum. E o Evangelho, como eu disse, é de Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. Jesus, por esses dias todos, está contando parábolas referentes ao reino de Deus. No domingo passado, Jesus queria descrever, com aquela parábola do joio e do trigo, o reino de Deus em si. De certo modo, apresentando aquela parábola, ele queria dar uma espécie de descrição da natureza do reino de Deus. Ora, esse fim de semana é algo um pouquinho diferente. Nós temos nas parábolas que hoje escutaremos uma oportunidade de meditar acerca da nossa postura diante da promessa ou da proposta do reino de Deus. Sim, porque afinal de contas não adianta o reino de Deus estar oferecido a nós por Jesus se nós não aderirmos. Pode ser que a nossa postura não seja melhor e pode ser que, ao contrário, a nossa postura seja muito boa e acolha a proposta de Jesus. É sobre isso que as parábolas desse final de semana querem falar pra gente. E aí, qual é a tua postura diante da proposta de Jesus? O que é que você faz com aquilo que você aprendeu de Cristo? O que é que você tem feito com a mensagem do Evangelho que de algum modo chegou ao teu coração? É sobre isso que nos fala o Evangelho de hoje. Num primeiro momento, Jesus fala de um agricultor. Esse agricultor descobriu, inesperadamente, no meio de um campo, um tesouro escondido. Ele olhou por alto e percebeu que aquele tesouro tinha tanto valor que ele tomou uma decisão. Ele foi até a casa dele, ele juntou tudo aquilo que tinha e ele vendeu tudo aquilo que tinha justamente para, com esse dinheiro, comprar aquele campo no qual estava escondido o tesouro. Bem, de um certo modo ele age com esperteza, ele não é moralmente muito correto, mas Jesus não se fixa nesse ponto para tratar do sentido da parábola. Jesus, na verdade, está querendo que nós olhemos para essa capacidade generosa deste homem, deste agricultor, de voltar para sua casa e ali na sua casa escolher, ou melhor, pegar tudo aquilo que ele tem e vender. A gente podia pensar, entrando nessa história, tentando imaginar os meandros psicológicos desse homem que encontrou o tesouro escondido. O que é que ele estava pensando a respeito das coisas que ele tinha? Certamente, ele tinha apreço pelas coisas que tinha. Ele tinha comprado com sacrifício do seu trabalho tantos mantimentos, tantos objetos. Talvez ele tivesse herdado na sua família tanta coisa bonita. E, no entanto, esse cara foi capaz da generosa abertura de mão para deixar tudo isso para trás. Por quê? Porque ele era masoquista? Porque ele gostava de sofrer? Porque ele queria causar um mal para si, para os seus filhos, para sua esposa? Claro que não. Porque ele percebeu algo melhor na vida. Esse algo melhor foi o tesouro que ele encontrou. De certo modo, essa parábola é sucedida por uma outra. E essa outra parábola vai na mesma direção. Existia um cara que era colecionador de pérolas. Esse colecionador de pérolas também descobriu, num determinado lugar, uma pérola de grande valor, que valia mais do que toda a coleção que ele havia acumulado até aquele presente momento na sua vida. O que ele faz? Faz a mesma coisa do primeiro. Ele vai, vende toda a sua coleção. E que carinho ele devia ter por essa coleção.
que apreço, que amor ele tinha por aquelas pérolas, guardadas talvez com tanto cuidado, desempoeiradas com pincel, protegidas num cofre, nem sei. A gente pode imaginar os detalhes disso tudo. E no entanto, o cara vai, com generosidade, vende tudo e adquire com o dinheiro conseguido aquela pérola de enorme valor. E por que ele faz isso? Bem, porque ele julgou que aquela pérola valesse a pena, valesse inclusive a perda de tantas outras coisas que ele tinha na sua casa. Pois é, então nós estamos diante de um desafio que a palavra propõe para a gente. Ora, o desafio significa encontrar na vida o que ela tem de melhor, mas só encontrar não basta. Porque pode ser que alguém encontre, mas não tenha coragem de optar por aquilo. Por quê? Porque ainda está muito preso a coisas antigas. Agora, no fundo, o que é que Jesus queria dizer com estas duas parábolas? Bem, no fundo, Jesus estava querendo dizer para nós que o reino dos céus é como estas duas riquezas novas e descobertas, pelas quais vale a pena deixar todo o resto. No fundo, Jesus estava dizendo que ele é o próprio reino feito pessoa. E quem conseguir encontrá-lo, o que não é uma tarefa necessariamente fácil, basta olhar quantas pessoas 2000 anos depois do início da pregação do Evangelho ainda não conhecem Jesus. Basta olhar para o coração da igreja, onde muita gente até frequenta, mas talvez não tenha tido uma experiência profunda do toque do amor de Deus e da salvação que ele veio oferecer para nós em Jesus nosso Senhor. Pois bem, não é tão evidente que Jesus seja esse tesouro melhor. Não é tão evidente aos olhos de todas as pessoas e nem diante dos nossos próprios olhos que o Evangelho seja essa riqueza pela qual vale a pena vender todos os ídolos que a gente foi acumulando, tudo aquilo que a gente foi guardando na despensa do nosso coração. Mas no fundo é isso. Jesus faz esse desafio para nós. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus diz assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua própria vida? É Mateus capítulo 16, versículo 26. Ora, nessa oportunidade, Jesus nos ensina algo na mesma direção. Talvez, na nossa vida, a gente tenha acumulado experiências, coisas, convicções que, num determinado momento, entram em falência. E entram em falência por quê? Entram em falência a partir do momento que a gente encontra a proposta de Jesus e ela, de fato, toca o profundo do nosso coração. Talvez numa pregação que a gente ouça, talvez numa música que a gente escute, talvez num retiro que a gente vá, ou até mesmo num momento de crise, onde as coisas não vão bem. E elas, que não vão bem, nos fazem pensar justamente o verdadeiro sentido da nossa existência. Nessa hora da dor, nesta hora da crise, nós somos chamados a pensar nisso que Jesus propôs. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua própria vida? Nessa mesma direção se expressou São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Até eu gostaria de ler, porque o cara soube deixar várias coisas para trás na sua vida para aderir a Cristo. E ele mesmo diz isso. Tudo o que para mim era lucro, agora eu considero como perda, por causa de Cristo. Mas, mais que isso, considero tudo como perda diante do bem superior, que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele. Reunindo todas essas palavras, eu faço para você a pergunta: o que é que na sua vida vale a pena? A sua vida como está? A minha vida como está? Tem valido a pena? Ou é preciso realinhar o eixo? O eixo, para melhorar a vida de todo mundo, é Jesus Cristo. E é preciso deixar-se tocar por Ele. Ora, esse deixar-se tocar, às vezes, significa sacrificar algumas coisas que a gente considerou muito válidas por muito tempo.
mas que num determinado momento passa a não ser mais. Ora, quantas coisas eu fico pensando, sempre lembrando, quantas coisas eu tive que deixar para trás, e coisas boas, planos bonitos, para dar o meu sim à vida religiosa, à vida sacerdotal. E quantas vezes eu preciso repetir este sim e ser generoso e sacrificar ainda hoje. Ora, tudo isso aplique também à sua vida. Faça essa pergunta: o que é que eu preciso deixar para trás para que então Jesus se configure como o centro da nossa existência? Na primeira leitura de hoje, o rei Salomão acabou fazendo uma oração que agradava muito a Deus. Diante do projeto de reinar sobre o povo, ele não pede poder, exércitos bons, riqueza, ele pede sabedoria. Diante de todas as possibilidades de pedido, ele faz o quê? Pede o melhor. E por isso Deus se agrada dele. Ora, ele soube orar como convinha. E é isso que nós precisamos também fazer. Fica aí a dica, gente. O tesouro é Cristo. Você está disposto? Eu estou disposto a deixar várias coisas para segui-lo? É preciso aderir a ele. É preciso descobri-lo. É preciso comprá-lo. Deixar-se encontrar por ele. Lembre-se disso.